A gente vai estar trabalhando dentro da sua mente para te ajudar. Uma metanoia, uma transformação de mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O texto está dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, não se amoldem, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformai-vos. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Esse versículo, ele nos fala de transformação da mente. Você não pode mudar a sua vida se você não mudar a sua mente. Domingo passado nós falamos sobre pensar fora da caixa. Domingo passado nós falamos daquele paralítico do tanque de Betesda, da maneira que Jesus fez com ele, libertando-o da forma de pensar. Nesse texto de Romanos, dois verbos são muito importantes aqui, e eles se chocam um com o outro. O texto diz: não vos conformeis, mas sejam transformados. Um é conformado, o outro é transformado. Paulo está dizendo: vocês não podem ser conformados, vocês precisam ser transformados. A palavra grega para conformar é sistematizo, que significa ser moldado de acordo com um padrão. Conformado, ou seja, coformado, não tenha o mesmo formato, não tenha o mesmo contorno. É isso que ele está dizendo. Vocês não podem ser conformados com esse mundo. O mundo tenta colocar vocês numa forma, e vocês não podem ser assim. Pelo contrário, não sejam conformados, sejam transformados. Levante sua mão direita e diga comigo: eu não posso ser conformado, eu preciso ser transformado. Não é sobre ser conformado, é sobre ser transformado. Ser transformado significa mudar de forma, tornar-se uma forma diferente, um contorno diferente. A palavra que Paulo usa para traduzir aqui transformar é a palavra metamorfose. E o que é uma metamorfose? É ser mudado de uma coisa para outra coisa. E quando a gente fala de metamorfose, sabe o que me vem à mente? O processo da lagarta, da borboleta. A lagarta, quando ela chega perto da metamorfose, o corpo dela se torna mais pesado, ela se torna mais lenta, ela começa a se degradar, ela sofre muita dor, ela sofre uma dor mais aguda. Da mesma forma, acontece conosco. Chega um ponto na nossa vida que você não consegue mais continuar sendo quem você é. Quando você chega num ponto na sua vida que você fala: gente, a minha vida não dá para continuar mais assim, eu preciso de uma mudança de vida, algo precisa acontecer. Quando você tem esse tipo de pensamento, é porque você chegou no ponto, você está preparado para uma metamorfose. Só que a lagarta, quando ela chega nesse ponto, ela não tem a mínima noção do que vai acontecer com ela. Mas se ela tivesse uma escolha,
ela não ia deixar de ser lagarta e se tornar uma borboleta. Com certeza ela não ia. Por quê? Por causa do processo. Por medo do processo. Ela não ia querer deixar de ser lagarta para ser borboleta. Porque é um processo doloroso. Mas quando vem o processo de transformação, que é o processo de metamorfose, aí acontece a transformação. E ela se transforma do que ela era antes para se tornar uma borboleta. Mas para ela se tornar uma borboleta, ela precisa abrir mão de ser uma lagarta. E se isso não acontece, ela acaba, ela morre. A pergunta é: você precisa de uma transformação realmente na sua vida? E se a resposta é sim, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a deixar-se transformar pelo processo? Porque uma vez que você tem essa experiência, depois que você tem a experiência da metamorfose, como a lagarta para a borboleta, isso é irreversível. Porque depois que a borboleta voa, ela jamais voltará a se rastejar. Jamais. Depois que você tem uma experiência de transformação com Cristo, você jamais vai querer voltar a ser quem você era. Paulo está dizendo: vocês precisam de uma transformação na vossa mente. É preciso acontecer em vocês uma metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. Vocês não podem ser cristãos com a mesma mentalidade do mundo, pensando como o mundo pensa, tendo os valores que o mundo tem, tendo os princípios que o mundo tem, porque os princípios da palavra são completamente diferentes dos princípios do mundo. Ele está dizendo: é preciso de uma transformação, uma metamorfose, uma metanoia. Metanoia é uma palavra que Jesus usou. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos. E a palavra arrependimento é traduzido pela palavra metanoia. Jesus, quando ele pregou a primeira mensagem, ele não pregou assim: ei, pare com isso, pare de beber, pare de fumar, pare de julgar, pare de prostituir, pare de idolatrar. Ele não falou isso. Ele apenas disse: arrependei-vos. Por quê? Porque arrependimento é muito mais do que parar de deixar. Tem muita gente que parou de beber, só tampou a boca da garrafa, mas não teve transformação nenhuma por dentro. Metanoia é diferente. Metanoia, Jesus disse: arrependei-vos. Por quê? Porque aquele que se arrepende, ele muda a sua maneira de pensar. E aquele que muda a sua maneira de pensar, ele muda a sua maneira de agir. Metanoia é a capacidade de enxergar as coisas sobre um outro prisma, sobre um outro ângulo. A vida é sobre ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto. Talvez nós estejamos vendo a mesma coisa, mas não estamos enxergando da mesma forma, porque a forma de ver é diferente. Quando acontece um crime e as pessoas são intimadas como testemunhas para depor, os testemunhos são diferentes, porque cada um narra a história a partir do seu ponto de vista. Metanoia é mudar a visão, é mudar o ponto de vista. Você pode deixar de fumar, de usar droga, de prostituir, mas se não houver uma mudança de mentalidade, é questão de tempo, você voltará ao passado. Por outro lado, se a sua mente não for renovada, você não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que me chama a atenção nesse texto é que Paulo fala assim: irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que ele está falando aí? Racional. Racional.
O que é racional? É mente. Gente, o evangelho sem mente é um evangelho de emocionalismo. Paulo fala de culto racional. Por outro lado, um evangelho que só fala de mente é um evangelho humanista, sem Deus. Então nós precisamos achar o equilíbrio. E a Bíblia nos dá esse equilíbrio. A própria palavra fé, firme fundamento, ela nos fala de fatos. Não se trata apenas de os pensamentos serem diferentes, mas se trata dos pensamentos serem transformados, porque uma mentalidade do céu, essa é a ideia de Paulo, uma mentalidade do céu para a terra. Não é uma questão de eu ir para o céu, mas é uma questão de trazer o céu. Jesus falou sobre isso na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Muita gente que diz: não, quando eu morrer eu vou para o céu, e lá no céu vai ser tudo maravilhoso. Amém. Mas que tal, antes de você morrer, você trazer o céu para a terra? Que tal você viver o céu aqui na terra? Que tal você experimentar o céu, o reino de Deus aqui na terra? Trazer o céu para a sua vida ainda aqui na terra. Não é sobre doutrina bíblica, não é sobre isso, mas é de viver uma vida da realidade do céu aqui. E isso é consequência de uma mente transformada, porque quando a sua mente é transformada, você passa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o entendimento é mais que apenas conhecimento, é uma experiência. Paulo está dizendo: para que experimenteis. Quando a sua mente é transformada, você não é dotado apenas de conhecimento. Não, eu passei a ter informação. Não, não é sobre conhecimento, é sobre experiência. Eu experimentei. Interessante que na nossa cultura ocidental, entendimento tem a ver com aprendizado. Entendimento tem a ver com raciocínio. Mas na cultura oriental, entendimento, a palavra que traduz entendimento, é a mesma que traduz experiência. A palavra grega para entendimento é uma experiência. O aprendizado que ocorre com os 5 sentidos. Não tem a ver com teorias, mas tem a ver com prática de vida. Por isso que eu não me lembro dos dados aqui, mas existem dados científicos que quando você lê, você recebe uma informação. E você passa a ter um percentual de conhecimento. Mas quando você lê e ouve, o nível é outro. Eu gosto muito de usar a tela para que fique bem reforçado na sua mente. Você ouve e vê. Mas quando você ouve, vê e ensina o que você... Bom, se a partir de hoje você começar a contar a história de Israel, do que você aprendeu aqui, você nunca mais vai esquecer. Mas se ficar só aqui na cabeça, vai passar. Então, quando a gente ensina, quando a gente fala, quando a gente vive, a gente passa a ter uma experiência. Então, a vida com Deus, a vida com a Bíblia, não é só ter conhecimento. Não, mas é um conhecimento que se transforma numa experiência. Uma experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A experiência de uma mente renovada. Nós estamos vivendo num mundo hoje que a doença do século, desse século, a epidemia que está por aí, não é no fígado, não é no pulmão, não é o câncer, mas é uma doença na mente, que tem a ver com pensamentos. Uma mente renovada, ela vive em esperança. Você sempre tem a sensação de alguma coisa boa vai acontecer com você. Quem não tem a mente transformada pela palavra de Deus, ele já levanta e fala assim: daqui a pouco começam as bombas a cair aí para cima de mim. Vamos ver qual que vai ser o primeiro problema. Ele já levanta e alguém pergunta: e aí, onde é que você está indo? Estou indo para a guerra. Mas a pessoa que tem a mente transformada, ela se levanta e fala assim: vamos ver qual vai ser o primeiro milagre que vai acontecer hoje.
Vamos ver qual vai ser a primeira bênção que eu vou receber hoje. Por quê? Porque ela vive de esperança. Porque ela tem a sensação de que alguma coisa boa vai acontecer com ela. Mas se você não tem a mente renovada, transformada, você tem um sentimento ruim de que alguma coisa ruim vai acontecer. Você fica o tempo todo esperando alguma coisa errada acontecer. O telefone tocou, você fala, já vem bomba. Alguém diz, preciso conversar com você, você fala, já vem problema. Mas quando a sua mente é transformada, seu patrão diz, ei, eu preciso ter uma conversa com você. Você falou, Senhor, obrigado, eu vou aumentar meu salário hoje. Mas se a sua mente não é transformada, você já pensa em você ser demitido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Se a sua mente não é transformada, você já se levanta armado, esperando coisas ruins acontecer naquele dia. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que todas as coisas contribuem para aqueles que têm um chamado em Deus. Então, você sabe que aquilo que está acontecendo com você, se não está bom, é porque ainda não chegou ao fim. Porque o fim é que tudo coopere para o seu bem. A pessoa que tem uma mente renovada, ela pode estar passando um problema. Ela pode estar passando uma luta. Para mim, preste atenção nisso. Quando eu enfrento um desafio muito grande, quando eu me envolvo numa situação de problemas, eu na hora fico irritado, fico triste, mas depois eu penso, é sinal de que alguma coisa muito boa vai acontecer. Porque é assim que funciona o reino de Deus. Antes de que algo grande, bom, aconteça com você, uma coisa muito ruim vai acontecer com você, para te desanimar, para te neutralizar, para te parar. Quando você estuda a história de Davi, Samuel unge Davi, ele não se torna rei 14 anos depois. Saul o persegue. Ele teve a oportunidade de matar Saul e assumir o trono, mas ele não faz. Um dia antes do trono ficar vago, há uma batalha entre o povo de Gaza e Israel. Saul vai para a guerra. Saul se vê acuado pelos inimigos. Ele diz, eu vou morrer agora. Então ele pega a espada e ele diz para o seu pajem de armas, diz, me mate. O soldado diz, eu nunca vou fazer isso com o senhor é o meu rei. Ele diz, se você não me matar, eu me mato. Ele diz, eu não vou me matar, eu não vou te matar. Então ele põe a espada no chão e se lança sobre ela, para não dar o gosto do pessoal de Gaza matá-lo. Agora eu vou chamar os filisteus de Gaza, daqui para frente, para vocês entenderem. O reino, o trono ficou livre. Davi, um dia antes do trono ficar livre, ele sai para uma batalha. Quando ele volta, Ziclag estava destruída. Quem lembra dessa passagem? As casas queimadas, seus filhos, mulheres sequestrados. Os homens do exército dele disse, nós vamos te matar, nós vamos te apedrejar, nós vamos acabar com você. Davi começa a chorar, e a Bíblia diz então que ele se fortalece no Senhor, e ele busca a direção de Deus, e Deus diz, persegui os inimigos e os alcanceis. E ele então sai com os exércitos, ele consegue alcançar os inimigos, mata os inimigos, pega suas famílias de volta. Um dia depois, Saul morre. A maior batalha que Davi travou foi um dia antes do trono ficar livre para ele assumir. Você está entendendo? Grandes batalhas, intensas batalhas na sua vida. Quando sua mente é transformada, você já olha e dá um significado. Não é o meu fim, mas é sinal que se eu perseverar, algo grande, poderoso e muito bom da parte de Deus vai acontecer na minha vida. Amém? Uma mente renovada. O impossível parece possível. O impossível parece normal.
É antinatural um cristão não ter fome pelo impossível. É antinatural. Gente, nós somos o povo que cremos no impossível. Nós somos o povo que crê contra os diagnósticos, os exames médicos. Não estou falando que nós somos contra os médicos, mas nós somos contra os exames. Quando o médico diz, olha, seu caso não tem solução, você diz, não, ainda existe uma alternativa. A pessoa que não tem Deus, quando ela recebe um diagnóstico, seja em qualquer área da vida, ela diz, acabou. Aí ela se abate. Mas aquele que crê, ele diz, não, doutor, eu sei que pela mão dos homens não tem jeito, mas eu ainda tenho um outro recurso. Eu vou me ajoelhar diante do Senhor, eu vou buscar a Deus, eu vou entregar essa situação nas mãos de Deus. Eu creio num milagre. É antinatural alguém dizer que é cristão e não acreditar em milagres. A mente renovada te faz acreditar que o impossível é possível. Se te falta dinheiro, você tem uma certeza, eu não sei como, mas vai aparecer o restante e eu vou conseguir. Se vem uma doença, eu não sei como, mas Deus vai me ajudar e vai providenciar a cura. Jesus em Marcos 9:23 diz, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Em Mateus 19:26, olhando para eles, disse, aos homens é impossível, mas a Deus é possível. Você sabe que a sua mente está sendo transformada quando você começa a esperar que Deus vai fazer o impossível. É quando alguém chega para você e diz, seu filho não tem jeito. Seu filho não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta. Aí você diz, mas Jesus era carpinteiro, ele pode consertar esse pau torto. Sabe, quem tem a mente transformada, você sabe, pastor, como é que eu sei que a minha mente é transformada? É quando você começa a esperar que Deus vai fazer o impossível. Você se convence de que um milagre vai acontecer. E quando você se levanta, você tem a certeza que Deus vai fazer algo impossível hoje. Quando a sua mente está transformada, o impossível parece tão possível que se torna natural. Uma mente não transformada, ela só crê na lógica, naquilo que os nossos olhos veem. E tem uma música que a gente canta, que a gente não anda por vista, não é isso? A gente anda por fé. Não é por vista, é por fé. Lembra dela? Solta ela aí para nós. Dê-me porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Você crê nisso? Levante a sua mão. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti e eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Uma mente transformada, ela vive em paz com seus pensamentos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, as armas pelas quais lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas é esta? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos, presta atenção nisso, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gosto dessa expressão, pegar o pensamento e levá-lo cativo. É como se você amarrasse o pensamento e diz, espera aí, deixa eu te levar cativo até a palavra de Deus. Você vai comigo amarrado lá. Os seus achismos, eles são positivos. O seu e si é positivo. Você sabe que a sua mente é transformada quando os seus sis são positivos. Ah, meu filho atrasou. O que está acontecendo?
você já pensa numa coisa boa. Ah, meu marido atrasou, você já pensa numa coisa boa. Você começa a pensar em algo bom que vai acontecer. E aí, os seus sis se tornam pacificadores, motivadores, expectativa boa. Ah, eu tenho um pastor que eu amo. Eu já falei com Deus, falo, Senhor, me ajuda a ser igual ele. O pastor Elias Dantas é o meu pastor. Eu fico impressionado como que nas maiores desgraças ele consegue extrair algo poderoso daquilo. Quando surgiu a guerra da Rússia, que a Rússia invade a Ucrânia, ele manda uma mensagem. Não é uma maravilha? A Ucrânia foi atacada. Eu falei, como assim? Ele já está usando fraldas. Sabe o que ele fez? Com os fraldões dele, ele comprou um bilhete para a Ucrânia, viajou dos Estados Unidos e foi para a Ucrânia. Ele tirou mais de 200 órfãos dentro de trem de ferro, levando para a Polônia. É uma maravilha. Deus está me dando a oportunidade de ir para lá servir. Eu estou preocupado, porque ele marcou uma reunião conosco para o ano que vem em Kiev. Eu falei, eu acho que a gente não tem essa fé toda dele, não. E para Kiev, no meio da guerra, fazer reunião de pastor. Mas sabe, ele consegue ver coisas que a gente não vê. Quando atacaram a Síria, Alepo estava destruído, ele disse, é uma maravilha. Deus está dando a oportunidade de nós reconstruirmos as casas. Os muçulmanos vão ver aquilo e vão se converter. Você sabia que a Vale construiu uma casa na cidade de Alepo, que foi destruída pelo Estado Islâmico? Tem uma casa lá com o nosso nome, da Vale. Essa casa foi reconstruída com a ajuda de irmãos cristãos do Brasil, foram nós. Dezenas de casas foram reconstruídas. Os Estados Unidos reconstruíram muitas outras partes do Brasil, mas tem uma específica lá, que nós juntamos todas as vales e conseguimos R$22 mil. Foi a construção de uma casa destruída pelo Estado Islâmico. Eu oro muito para que Deus me ajude a ter essa mentalidade. Nas piores coisas, ser como Jesus. Uma tempestade, um vento e Jesus dormindo no barco. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude. E por último, Josué capítulo 1. Moisés morre, Josué vai introduzir o povo na terra prometida, Canaã, onde tem Gaza, tem Jordânia, tem tudo. Moisés morto, Josué fala, e agora? Se Moisés não conseguiu, Moisés é um líder mais forte que eu, mais famoso que eu, com sinais, abrindo o mar vermelho, fazendo tudo, não concluiu a missão. E aí ele busca a Deus, ele ora a Deus. Eu acredito que ele disse, Deus, e agora? Josué morreu, como é que eu vou fazer? Moisés morreu, Moisés morreu, como eu vou fazer para introduzir esse povo na terra prometida? Abra sua Bíblia lá em Josué, eu vou colocar o texto aqui. Sabe o que Deus fala para ele? 3 vezes Deus vai falar para ele, seja forte e corajoso. 3 vezes Deus falou, seja forte e corajoso. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, seja forte e corajoso. Eu gosto desse versículo. Vamos ler comigo? Não se aparte da tua boca. Você não está lendo comigo. Vamos ler comigo? Vamos lá? Está aqui? Tá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está falando, Josué, se você meditar nesse livro, a Bíblia, de dia e de noite, e fizer tudo conforme nele está escrito, então você fará prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Preste atenção, Deus não falou, eu vou fazer você ser bem-sucedido, eu vou te tornar bem-sucedido, não. Deus não falou, eu farei de você próspero, não. Deus falou o que para ele? Se você fizer conforme tudo quanto nele está escrito,
então você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra de Deus já está aqui na nossa mão. Oh Deus, me prospera. Ele vai falar o que ele falou para Josué: faz o que está escrito, você vai prosperar. Não é Deus que vai fazer você prosperar, Deus já fez. Deus já te deu as ferramentas, Deus já te deu a palavra. Faça conforme tudo está escrito, e aí então você fará prosperar o teu caminho. Quando você faz isso, sua mente é transformada e as coisas vão acontecer com você. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos nos colocar em pé.